a morte ele venceu. Tem nas mãos o mundo a quem amou, nos deu a vida e nos santificou. O Rei. Aqui está o povo que escolheu andar, seguir a luz que ele nos deu. O seu louvor viemos declarar, pois nos chamou de volta ao nosso lar. O Rei. E nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois ele está aqui, e o louvor vai transbordar o nosso amor. Sabe o nosso louvor, Deus?
que não falha, Deus que não muda. Nós te adoramos, Senhor, engrandecemos teu nome, Deus. Aleluia. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levará, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás. Pastor e nada faltará, as águas calmas me levará, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tem. Conheces quem eu sou e criaste o que sou. Me amas como sou, conheces quem eu sou. Estás no controle, tu estás no controle, tu estás no controle, tu estás. Cremos nisso, Deus. Cremos no seu controle. Cremos no teu poder. Aleluia. 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 Deus está no controle de tudo.
Glorificamos o teu nome, Deus. Aleluia. Precisamos de ti, Senhor. Preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. movendo ao meu redor. Nem sempre posso ver,
Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos. Nós não merecemos, Senhor. Mas o Teu amor nos alcançou. O Seu amor nos atraiu. E nós nos prostramos na Tua presença, Deus. Envergonhados, humilhados, humildes, reconhecedores. Ah, Deus, como nós somos pequenos, Senhor. O Teu amor é tão grande, o Teu amor é tão imenso, é tão constrangedor, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, aleluia, amém. Paz do Senhor para todos, que essa paz alcance nossos corações, alcance as nossas vidas de forma completa, de forma absoluta. Eu queria começar esse tempo de meditação orando e também fazendo menção às histórias que nós temos vivenciado. Hoje é dia 13 de setembro e nós temos acompanhado os noticiários. São mais de 130 mil mortes só aqui no Brasil. Quantas famílias que estão sofrendo, quantas famílias que não puderam sequer velar, enterrar de forma digna seus familiares que pereceram por conta dessa enfermidade, Covid-19. E eu queria estar orando. Isso não é um comentário político, sabe? Longe de mim construir esse comentário diante de tal situação. É simplesmente uma forma humana de se compadecer dessas famílias, de estar orando para que o Espírito Santo as conforte. Os números são enormes, assombrosos, e eu queria estar orando a respeito disso. Vamos orar, ore comigo a respeito disso. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, que é compassivo, o Senhor que é bondoso, o Senhor que estende as suas mãos e alcança, Pai, ao ferido, ao necessitado. Nosso pedido, Pai, é que, em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, como tem feito, nós temos acompanhado algumas histórias e nós temos percebido quão poderosa é a sua mão que acalenta, que trata das famílias em momentos de dor, que traz refrigério, paz, serenidade.
que conforta, que consola. Então, Pai, em nome de Jesus, diante de tanta morte, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, eu clamo ao Senhor, ó Deus, que visite essas famílias, visite esses lares que passaram por situações de morte. Em nome de Jesus, Deus, que o Teu Espírito haja de forma poderosa como tem feito. E que em nome de Jesus, cada um de nós aprenda o caminho de buscar consolo no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero partilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Oséias, no capítulo 14, nos versos de 1 a 9. Eu quero ler esse texto e compartilhar algumas questões que falaram muito alto ao meu coração. A necessidade, a importância, é vital que a gente reencontre o caminho para os braços de Deus, voltar para os braços do Pai, voltar para próximo do Senhor. Então eu queria partilhar um pouco a respeito disso, debruçado sobre esse texto de Oséias, capítulo 14, versos de 1 a 9. Eu vou estar fazendo a leitura na versão nova versão internacional, mas eu estive olhando algumas outras versões, revista atualizada, nova tradução na linguagem de hoje, a mensagem. Depois você dá uma olhada em algumas outras versões, traz um acréscimo ao entendimento desse texto. E eu quero partilhar aqui com vocês um pouco do que o Senhor colocou no meu coração a respeito desse texto. Vamos? Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe. Perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Porque tu ama o órfão. Eu curarei a infidelidade deles. E os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitam à sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aqueles que as compreender. O caminho do Senhor são justos, mas os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Eu já há 2 semanas tenho olhado esse texto, Deus tem me falado a respeito desse texto, e como eu disse, eu acredito mesmo que Deus esteja nos chamando de volta para os seus braços. Procurarmos o caminho de nos reconciliarmos com Ele, nos aproximarmos do seu amor e estarmos diante desse Deus tão poderoso e bondoso, perdoador.
quando a gente vai lendo, e eu vou te convidar a deixar sua Bíblia aberta e acompanhar os versículos e entender de forma muito objetiva o que Deus está nos falando aqui, sabe? Nós começamos a ler e nós entendemos que o homem fugiu da presença de Deus. Ouve, irmão, não foi o céu que se afastou da terra. Não foi o céu que se afastou da terra, foi a terra que se afastou do céu. Não foi Deus que fugiu de nós, não foi Deus que se afastou de nós, fomos nós que fugimos da presença do Senhor, fomos nós que fugimos para longe dos braços do Senhor. Tem sido assim desde há muito tempo. A história do povo de Deus nos mostra isso de forma muito clara. O relato bíblico, sabe, deixa isso muito claro, muito evidente. Nós lemos a palavra e nós vemos o povo de Deus chegando para perto, Deus reconciliando, Deus tratando, e o tempo passa e o povo se afasta do Senhor, anda em seus delitos, em seus pecados, em suas falhas, fazendo suas próprias escolhas, e as coisas ficam muito ruins, e Deus estende as mãos, faz o chamado: volta para os meus braços, volta para os meus caminhos, volta para debaixo da minha bênção. Há muito tempo, eu estava hoje à tarde refletindo sobre esse texto, e eu fiquei lembrando que há muito tempo atrás eu preguei, e na minha pregação eu dizia que as mãos de bênção do Senhor, elas estão sobre nós. Nós fugimos de debaixo das mãos do Senhor. Está na hora de nós voltarmos para debaixo da mão abençoadora do Senhor. Voltarmos para debaixo do cuidado de Deus, e aí o povo volta à presença de Deus, se arrepende, e isso tudo se repete. Nós olhamos o relato bíblico e nós entendemos isso. O relato bíblico deixa isso muito claro. Mas, irmão, ouve o que eu vou te falar nessa noite. Há um chamado que ecoa pela eternidade. É o chamado do amor de Deus. É o chamado do amor de Deus que ecoa pela eternidade. Sabe qual é o chamado? Volta. Sabe qual é o chamado? Vem para perto. Sabe qual é o chamado? Não se afasta de mim. Volta para debaixo das minhas asas. Tem um texto em Isaías que diz que o Senhor é como aquela galinha que abre os braços e recolhe debaixo dos seus braços todos os pintinhos e aconchega ali. E quem conhece o campo, quem já teve essa experiência, é uma figura muito rica, muito bela, porque aquela multidão de pintinhos consegue se esconder e estar aquecida, cuidada ali por sua mãe. Então o chamado que ecoa pela eternidade é esse: volta. Volta para debaixo dos meus braços. Vamos olhar o texto. No verso 1, está muito claro ali que são os nossos pecados, as nossas escolhas que nos levaram para longe. Volte, Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Amigo, meu irmão, está na hora de reconhecermos isso. Primeiro, reconhecer que a voz que ecoa pela eternidade, a voz de amor que nos chama de volta, ela continua a falar alto. Não é simplesmente audível, é fácil de entender o chamado de amor de Deus. Volta para mim, volta.
Segunda coisa é reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, reconhecer que fomos nós que fomos para longe de Deus. Está na hora de nós reconhecermos isso. O texto dá continuidade no verso 2, diz assim, olha, preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Olhando para esse texto, consigo enxergar a grandeza daquilo que precisa ser dito, precisa ser falado, precisa ser entendido, sabe? O texto diz assim, preparem o que você vai falar, preparem o que vocês vão dizer. Está na hora de nós pararmos e meditarmos a respeito da confissão necessária a ser feita. Porque temos sempre aquilo que esconder do Senhor, sabe? Não queremos ser 100% sinceros para Deus. Eu podia dizer para você, talvez isso te confortasse de alguma forma, é por vergonha da grandeza, da bondade, do amor desse Deus divino e poderoso, e aí a gente esconde algo aqui ou ali. Não é verdade. Escondemos porque a gente gosta de ter sobre o nosso cuidado, sobre o nosso controle, alguns pecados que nos alegram, que nos satisfazem. Está na hora de você se preparar para ir diante da presença do Senhor e confessar de forma completa. Eu estava pensando a respeito disso, desse tempo de confessar, e não é apenas dizer para Deus, mas reconhecer de forma profunda e pessoal as nossas falhas. Você faz isso? Essa é a tua postura de confissão. Não é falar, Deus, pequei e fiz isso, mas é lá no fundo da tua alma estar verdadeiramente arrependido daquilo que você fez. Isso é confissão. É o arrependimento profundo que você verbaliza para Deus. Eu cometi esse pecado, esse delito, eu tropecei, eu falei, eu fui de encontro à sua vontade, eu desobedeci a sua palavra, e eu me arrependo por isso. E o texto, já no final desse verso, ele é muito contundente, por isso eu falei para você ler em algumas versões, porque elas vão te esclarecer o que realmente está descrito aqui. Quando a gente vai ao texto no original, aprende um pouco do hebraico que está aqui revelado, sabe? O que o profeta Oséias está falando é: aceita a oferta dos nossos lábios, muito mais do que um animal queimado em holocausto. Muito mais do que uma oferta queimada como um holocausto feito em cumprimento a uma lei, mas realmente ofertar, queimar, colocar para ser completamente destruído aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Então, por isso o profeta diz: aceita a oferta dos nossos lábios, muito mais do que aquilo que a gente queimou como um animal ali em um holocausto. Olha a sinceridade do meu coração, Pai. E o texto diz, é muito bacana você pensar sobre essa perspectiva: preparem-se para aquilo que vão dizer ao Senhor. Então Deus está muito atento às suas palavras, à verdade de suas palavras, o tamanho e a profundidade da tua confissão, porque Ele só aceita de verdade aquilo que você está ofertando a Ele como holocausto, aquilo que você realmente decidiu queimar. Então Ele está olhando para o profundo da sua alma e Ele está entendendo aquilo que você está colocando diante dEle.
O verso 3 fala que chegou a hora da gente parar de contar com as alianças dessa terra. Quantas vezes nós nos valemos das alianças que fazemos aqui nessa terra? O texto usa como símbolo aí para essa aliança a Assíria. O povo de Israel fez seus acertos com a Assíria para se livrar de questões de guerra, enfim. E o profeta está trazendo a realidade das nossas vidas, que muitas vezes nós fazemos alianças com essa terra. E sabe qual é a chamada desse verso? É para que a gente haja sem hipocrisia, haja sincera e verdadeiramente, com o Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Reconhecer a nossa posição. O verso termina, sabe, com uma pequena chamada, uma fala que parece estar perdida ali, né? Olha só, vou ler o verso 3. A Síria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas mãos fizeram, porque tu amas o órfão. O texto fala que é para a gente agir sem hipocrisia, é para a gente falar assim, não vou mais fazer alianças com essa terra para tentar me livrar, para tentar estar seguro, para tentar fazer uma caminhada aos meus olhos, sobre a minha perspectiva, de forma tranquila, serena. As minhas alianças serão feitas com Deus, eu vou fazer aliança com o Senhor, é ao Senhor que eu vou dobrar os meus joelhos e abrir meu coração e pedir pensadamente perdão, olhando para tudo aquilo que eu tenho feito e que tem desagradado a Deus, e eu vou confessá-lo. E aí, aqui no verso 3, está escrito que a gente vai fazer isso de forma sincera, sem hipocrisia, reconhecendo a nossa posição. Como eu disse, o verso ali que parece estar perdido, porque tu amas o órfão. Somos nós os órfãos. Somos nós, aqueles que não têm para onde ir, e que o Senhor, no seu amor, nos trouxe para os seus braços. Somos nós, aqueles que não têm a segurança da família, que fomos afiliados por Deus. Fazemos parte da família do Senhor, mas eu preciso reconhecer essa minha posição. Eu não sou nada, eu estou perdido, eu não estou seguro. Seguro é quando eu reconheço que o Senhor me abraçou e me trouxe para perto dele, para perto de suas mãos poderosas, para as suas mãos de amor. Fomos, como eu já disse, né? Fomos nós que desertamos, fugimos do exército, fugimos da guerra, fugimos de debaixo das ordens de Deus, mas Deus está falando, volta. E aí, sabe, de forma muito objetiva, eu quero colocar algumas coisas para você, que esse texto fala muito ao meu coração, sabe, como no verso 4, Deus ama e perdoa. Olha o que está escrito aí: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o seu coração, de todo o meu coração, de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou dele. Ouve, Deus está falando para você. Talvez você esteja muito distante do Senhor, talvez você tenha desobedecido, talvez você esteja achando que já não tem mais jeito para você. Deus já cansou de me perdoar, Deus já cansou de mim, Deus já cansou das minhas desculpas. E eu vou falar para você, Deus já cansou da sua fala mesmo, mas Deus está muito atento ao coração sincero que se aproxima dele e diz assim, pensadamente, me perdoa. Esses são os meus pecados e eu trago diante do Senhor. A minha oferta hoje é aquilo que eu tenho para te falar. É o meu coração que eu tenho para te mostrar. Que isso seja queimado em sua presença. E eu quero caminhar contigo. Esse texto fala que Deus ama
e perdoa. Mas eu não posso te deixar de dar trazer um alerta, de te fazer pensar em uma das falas aqui que são muito importantes. Eu curarei a infidelidade. Infidelidade precisa de cura. A nossa infidelidade precisa ser curada. É uma doença que nos corrói. A nossa infidelidade é como um câncer que vai de forma paulatina tirando a nossa vida. Às vezes de forma muito voraz ou de forma vagarosa, mas vai tirando a nossa vida. Chegou a hora de sermos curados da nossa infidelidade. O verso 5 diz que ele é como orvalho. Que figura maravilhosa é essa? Deus que se apresenta a nós, que vem até nós como orvalho. Eu gosto de acampar, sabe? E eu moro perto das serras aqui em Magé e já acampei muito com amigos nessas serras, nessas trilhas. Já tem um tempo que eu não faço isso, mas é muito bom acordar de manhã bem cedinho, com o canto dos pássaros, o sol começando a dar mostra que está nascendo, e aí você vai para a floresta e você vê que ainda tem um orvalho denso, e você não pode enxergá-lo de forma próxima, você só enxerga aquela névoa, e aí você olha para as plantas que estão perto e elas estão molhadas daquele orvalho. É a presença do Senhor. Deus está falando que vai se apresentar, vai preencher todos os espaços à nossa volta, vai nos visitar dessa maneira. A gente não vai nem enxergar, sabe, de forma objetiva e próxima, mas quando a gente para e olha, sabe, o horizonte, a gente reconhece que a grandeza, a bondade e a presença de Deus preenche todos os nossos caminhos. Deus está falando que Ele é o orvalho que faz florescer e aprofundar as nossas raízes. É isso que o texto está falando no verso 5. Eu quero ser visitado pelo orvalho que é Deus. Eu quero que Ele preencha todo o meu corpo, tudo o que eu sou, o meu interior, para que eu possa florescer. E eu só posso florescer se for visitado pelo orvalho que é Deus. As minhas raízes só vão se aprofundar se eu for molhado dia a dia pelo orvalho de Deus. O verso 6 diz que quando somos visitados pelo Senhor, nós reverdecemos, há um broto que se renova em nós, a vida floresce através de nós. É isso que o texto fala, reverdecer, brotar de novo. Sabe, às vezes você tem uma plantinha lá e você rega, você cuida, você troca a terra, você põe adubo, mas chega um tempo que você não tem tanto tempo para fazer isso, e você olha para ela e acha que ela já não está, e talvez ela não esteja realmente mais saudável, mas você reconhece que precisa dar atenção, cuidar. E aí você volta a cuidar, você volta a dar atenção, você faz com que o orvalho volte sobre aquela plantinha. E de um dia para a noite, da noite para um dia, sem você ver, um broto nasce, uma folha verde. É isso que Deus está falando para você, que Ele quer fazer você reverdecer, brotar de novo. O verso 6 ainda fala de uma fragrância, a vida que transborda. Os seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como o cedro do Líbano. Eu nunca fui ao Líbano, nem estive em uma floresta de cedros,
mas já fui a grandes jardins. Eu fiz uma viagem há um bom tempo atrás e eu peguei uma condução de Curitiba para Joinville e passei por algumas plantações de flores. E eu lembro que eu estava dentro do ônibus e aquela paisagem linda, eu abri a janela e você podia sentir na pista, um ônibus andando, o aroma daquelas plantas. Aqui perto de nós tinha um orquidário muito grande, bonito, chamado Aranda, e visitamos algumas vezes aquele orquidário e o cheiro é impressionante. Eu quero que você pense nisso. O Senhor vai te fazer brotar de novo, trazer vida onde parece que já não tinha mais solução, onde que já não tinha mais vida. Mas sabe como que Deus faz isso? Deus não faz isso com um brotinho que fica ali sem nenhuma expressão, não. Deus faz isso e faz da forma que Ele sabe fazer, grandiosa, poderosa. O texto diz que a fragrância daquela floresta de cedros o esplendor será como de uma oliveira. Eu quero que você pense nisso. O que Deus tem para fazer na sua, na minha, em nossa vida é isso, nos fazer brotar de novo. Vale a pena voltar para os braços do Pai. O verso 7 diz: voltarão a atrair vida, fama, seremos inspiradores. O verso 7 diz que aqueles que estavam à nossa sombra, à sombra daquela floresta, que tiravam proveito disso, que se satisfaziam em estar naquele lugar, que sentiam prazer, alegria de estar naquele lugar, sobre aquela sombra. E quão maravilhoso é sentar sobre uma sombra de uma árvore frondosa e desfrutar daquele tempo, do cheiro daquela árvore, do vento que passa sobre aquelas folhas. E é isso que esse texto está falando. Vai chegar o tempo, quando voltarmos para o Senhor, quando abraçarmos as causas do Senhor, quando seremos verdadeiramente perdoados ao entregar para Deus sinceramente todas as nossas falhas, falarmos pensadamente para Ele de todos os nossos atropelos, dos nossos pecados, Ele ouvir, atender, aquecer, queimar os nossos pecados, olhar para nós como os filhos, os órfãos recebidos em sua casa, sentarmos à mesa com o Pai e desfrutarmos de sua presença. Ele vai fazer com que outros se aproximem de nós, para entender a grandeza do que está acontecendo conosco. Aqui ele está falando da nação de Israel e daqueles que desfrutavam da grandeza do que Deus fazia através do povo de Israel. E é isso que eu estou falando para você. A grandeza do que Deus tem para realizar na sua vida vai invariavelmente abençoar a todos que estiverem à sua volta. A todos, porque a presença do Senhor, ela é transbordante, e quando ela nos preenche, ela vem para que a gente possa reverdecer com o orvalho de Deus, os novos brotos trazerem vida para cada parte de nossas vidas, e cada dia mais, e as pessoas vão desfrutar disso, vão reconhecer isso, e vão buscar a presença de Deus através de nós. É isso que o verso 7 está falando. O verso 8 diz: de mim procede. Não é isso? O que Efraim tem ainda com seus ídolos? Sou eu que respondo, dele eu cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Deus está falando para mim e para você que fluirá de nós
a presença do Senhor. Esse é um texto do Antigo Testamento. Está claro isso, estamos em Oséias. E eu fico maravilhado com o poder da palavra do Senhor. Eu fico maravilhado com como que as conexões elas são bem feitas, como que as conexões elas são espirituais, transcendentes, porque essas falas aqui de Oséias elas têm tudo a ver com o reino pregado no Novo Testamento. Tem tudo a ver com nossa visão de reino de Deus. Tem tudo a ver com a presença de Deus que nos preenche e que de nós transborda e alcança as pessoas que atravessam a nossa história. Lá no Antigo Testamento, Deus já pregoava o seu reino. Lá no Antigo Testamento, Deus já trazia para nós o vislumbramento do poder, do alcance, da maravilha, da beleza do reino de Deus. Fluirá de nós a presença do reino. E aí, já no final desse texto, há algumas questões que Deus traz e Ele mesmo dá a resposta. E que são importantes para que a gente tenha um entendimento acrescido a respeito de tudo aquilo que Deus está falando conosco nessa noite. Deus faz a pergunta e a responde, porque Ele sabe mais. Porque Ele precisa nos ensinar. Porque sem a sua voz, sem a voz do Senhor, nós não encontraríamos o caminho. Não encontraríamos o caminho para voltar aos braços dele. Não encontraríamos o caminho para entender a grandeza do que ele está revelando. Ele diz: sábio. Quem é sábio? Quem der ouvidos, quem obedecer essa palavra. Sabe quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Sabe quem é sábio? Aquele que olhar para esses conselhos, para essa profecia de Oséias, no Antigo Testamento, mas que aponta para o Novo Testamento, a presença poderosa do reino, através dos filhos imperfeitos, que revelam a grandeza de um Deus todo-poderoso. Aqueles que serão abençoados à sombra da oliveira, à sombra do cedro, aqueles que serão abençoados com os frutos da videira, aqueles que serão abençoados ao atravessarem os nossos caminhos, que encontrarão haveres, que encontrarão que encontrarão vida, alimento para que sejam sustentados espiritualmente, para que sejam alentados pelo amor de Deus, pelo cuidado do Senhor. Sábios são os que ouvem esses conselhos e obedecem. Obedeça ao chamado de Deus para voltar aos seus braços. Esse é o chamado de Deus. Volta para mim, volta para os meus braços, e eu vou mudar a história de vocês. Volta para os meus braços, e eu vou fazer com que os seus caminhos sejam completamente renovados pelas minhas mãos poderosas. O texto diz mais: discernimento. Quem tem discernimento? Quem é que tem discernimento? Aquele que fizer da teoria a sua prática. Porque não adianta, você que se diz igreja, não adianta você ter esses textos, esse e tantos outros na ponta da sua língua, se você não vive dessa forma. Se você nunca se debruçou, se ajoelhou diante da presença do Senhor e verdadeiramente pediu perdão, e verdadeiramente se quebrantou diante do Senhor, se você nunca entregou essa confissão genuína e verdadeira para Deus,
se você nunca levou as suas palavras como a oferta verdadeira, o holocausto que Deus quer, porque Deus deseja muito mais a sua vida diante do altar do que um animal queimado. A sua fala genuína e verdadeira, sincera e objetiva ao Senhor, do que uma multidão de ofertas. Você está entendendo? Está entendendo? Ouça, é esse o chamado. Aquele que vai fazer dessa teoria, de conhecer essas coisas e fazer com que isso seja a sua prática de vida. Eu caminho segundo a vontade de Deus, eu caminho segundo os olhos do Senhor, onde Ele iluminar os meus caminhos, é por ali que eu vou. Eu fui perdoado, eu fui encontrado por Deus, eu ouvi o chamado e eu quero voltar para os seus braços. Discernimento tem aquele que fizer da teoria a sua prática de vida. Eu quero encerrar essa mensagem te dizendo algumas coisas. Volta para o Senhor. Volta para o Senhor. Volta para Deus. Vem para diante do trono de Deus. Vem, aceita o convite, aceita o chamado. Ouve a voz que ecoa pela eternidade, uma voz de amor, de compaixão, que continua a nos dizer: vem, filhos do meu Pai, vem. Deus quer nos cuidar, Deus quer nos cuidar. Vem para o Senhor, deixa Deus mudar toda a sua história. Você está ouvindo? Deus hoje se coloca diante do Senhor com uma palavra. A palavra é: eu quero mudar a sua história. Você pode até achar que tem uma história bem sucedida, mas se você não vive segundo a vontade de Deus, não tem nenhum sucesso aí. Não tem realização longe do Senhor. Não tem realização e o sentimento de estar completo, satisfeito, realizado, se eu não estou nos braços do Senhor. Então, Deus está te chamando. Vem, eu vou refazer a sua história. Uma história de amor, uma história de paz, uma história de vitória, uma história de cuidado, uma história de compaixão, uma história de descansar nas mãos do Senhor. Eu tenho uma palavra para te dizer. Uma palavra não, são algumas, né? Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Não há lugar melhor que os braços do Pai. Talvez você encontre realização e satisfação no lugar que você está hoje. Mas esse é o lugar que te traz paz, para cuidar da sua família. Esse é o lugar onde você reverbera a compaixão de Deus. De você, da sua família, dos seus filhos, saem virtudes, como o texto diz: aqueles que estão no Senhor reverdecerão e vão fazer multiplicar as bondades de Deus. De você sai a virtude que vem de Deus.
as pessoas são tratadas, cuidadas, as pessoas são alentadas através da sua vida. Talvez você esteja juntando para si riqueza, segurança. Que forma egoísta de viver, né? Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos fontes. Sabe a palavra que eu disse que lá em Oséias, no Antigo Testamento, reverbera lá no Novo, porque a palavra de Deus é uma só. E Deus já planejava, já projetava a ação do seu reino. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Volta para os braços do Pai e seja quem Deus te chamou para ser, um instrumento poderoso em suas mãos. O órfão cuidado que se transformou em fonte de vida. É isso. Essa é a palavra. Esse é o chamado do Deus a quem eu sirvo. Eu sou um órfão que foi encontrado pelo Pai eterno. Eu sou o órfão que vagava solitário, que foi encontrado pelo Deus de amor. Mas Ele fez de mim fonte de vida. Ele fez de mim fonte do seu reino. Eu continuo sendo pó e cinza. E isso faz com que o poder de Deus seja ainda mais colocado em evidência. Porque não sou eu. É o que Deus faz através da minha vida. Amém? Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado de Deus para que a gente vivencie. Nós vamos estar adorando para encerrar. Vamos estar encerrando esse momento. Eu quero te convidar a estar conhecendo nossos canais. Estamos nas redes sociais aí. É só procurar Vineyard de Magé, você vai encontrar. Esse vídeo vai estar amanhã no YouTube. E você encontra outros vídeos, os irmãos têm trabalhado, nós temos trabalhado para da melhor forma que nós podemos estar te abençoando. Então, esse é o tempo que nós separamos para estar reverberando a palavra do Senhor. Vamos adorar?
só para confirmar, não esqueçam, no próximo sábado, às 19h30, no dia 19, nós do Louvor vamos fazer uma super, mega, ultra power live de louvor e adoração. Nós e toda a equipe, né? Só para deixar isso bem claro, com batera, com baixo, com guitarra. Então, todos nós matando um pouco da saudade, e a gente espera que vocês estejam conosco, beleza? Às 19h30, no próximo sábado, dia 19, desmarca tudo que você marcou e esteja conosco, beleza? Até mais.